Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site Ponto Geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou o Eduardo. E eu sou a Jéssica. Bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos mergulhar hoje na história da Deutsche Telekom. Uma empresa que, saiu de um monopólio estatal alemão de correios e telefone para virar uma potência global em telecom, né? Exatamente. É uma jornada em tanto, assim, nesses 30 anos como sociedade anônima. Acompanhou e muitas vezes liderou toda a evolução do setor, da linha fixa até o 5G que a gente usa hoje. É fascinante essa transformação. E a gente vai fundo nisso hoje, né? Entender os detalhes. Com certeza. Vamos responder aquelas perguntas-chave para entender como essa gigante se formou e o que ela representa hoje. Então vamos lá para o começo de tudo. Quando exatamente a Deutsche Telekom surgiu? E quem, teve a ideia? Quem fundou? Olha, oficialmente, a Deutsche Telekom AG, como a gente conhece, nasceu em 1º de janeiro de 1995. E não foi uma pessoa que fundou, sabe? Foi um processo. Veio da transformação da antiga estatal, a Deutsche Bundespost Telekom. Ah, entendi. Parte de uma reforma maior na Alemanha, então. Isso, a chamada Post-Reform II. Foi uma reestruturação grande do setor postal e de telecomunicações lá na Alemanha. Não foi um fundador, foi o Estado reestruturando. Nasceu na Alemanha, claro. E como era o cenário na época? Imagino que bem diferente de hoje, anos 90. Totalmente diferente. Era um mundo dominado por monopólios estatais em telecomunicações. Cada país tinha o seu. Na Alemanha, a Deutsche Bundespost controlava tudo. Telefone, correio. E o que mudou? Por que criar a DTAG? Foram algumas coisas. A reunificação da Alemanha foi um fator importante e também as diretrizes da União Europeia que empurravam pela liberalização, pela abertura do mercado. Aí veio a Post-Reform I em 89 e principalmente a Post-Reform II em 94, que preparou o terreno para privatizar e criar a DTAG em 95. E tecnologicamente falando, o que estava acontecendo? Era a explosão do celular. A tecnologia GSM estava começando a bombar. E a internet comercial também estava, engatinhando. A DT já nasceu nesse cenário de, muita mudança. Ok, empresa criada em 95, herdeira de uma estrutura estatal. Quais foram os primeiros serviços que ela saiu oferecendo? Bom, ela herdou toda a base da telefonia fixa, né? Esse foi o começo óbvio. Mas eles entraram rápido e forte no mercado móvel com a marca T-Mobile, usando a tecnologia GSM. E também foram pioneiros como provedor de internet na Alemanha. Conseguiram manter uma posição dominante ali por muitos anos. E o dinheiro para começar? Quem bancou essa fase inicial, antes de ir para a bolsa? No comecinho era 100% estatal. O investimento inicial veio todo do governo alemão, aproveitando a estrutura e o caixa da antiga Bundespost. O capital privado de investidores só entrou mesmo com a abertura de capital, os IPOs. Falando nisso, os IPOs da Deutsche Telekom foram bem famosos, né? Quando isso aconteceu e qual foi o impacto? Arrecadaram muito? Nossa, foi um marco. Um evento gigantesco na Europa. O primeiro IPO, chamado DT1, foi em novembro de 1996. Levantou, uns 10 bilhões de euros. Só o primeiro? Uau! Sim, e depois vieram mais dois. O DT2 em 1999, que levantou mais 10,8 bilhões de euros, e o DT3 em 2000, com mais 13 bilhões de euros. No total, foram quase 34 bilhões de euros arrecadados. Foi um dos maiores processos de IPO da história da Europa. E quem comprou essas ações? Foi só para grandes investidores? Não, isso que foi interessante. Teve uma demanda enorme e muitos alemães comuns, gente que nunca tinha investido, comprou ações. Ficou conhecido como o fenômeno das Telekom-Aktien, as ações da Telekom. Além, claro, dos investidores institucionais e dos próprios funcionários. Virou meio que a ação do povo lá. Legal isso. E a concorrência? Com a privatização, outros players devem ter surgido ou se fortalecido, né? Quem eram os rivais no começo e quem são hoje? No início, o grande rival mesmo no mercado móvel alemão era uma empresa chamada Mannesmann Mobilfunk. A briga era boa entre eles e a T-Mobile. Mannesmann. Lembro desse nome. Pois é, mas aí em 2000 aconteceu uma coisa enorme. A britânica Vodafone fez uma oferta hostil e comprou a Mannesmann. Foi uma aquisição gigantesca, uma das maiores da época. E a partir daí, a Vodafone Alemanha virou a principal concorrente da Deutsche Telekom no mercado alemão. E hoje?
Como tá essa briga? Hoje o mercado é bem mais disputado. Além da Vodafone Alemanha, tem a Telefónica Germany, que opera com a marca O2, e também uma empresa mais nova, a 1&1 Mobilfunk. A competição é bem acirrada. Faz sentido. Agora vamos dar um salto no tempo. Como a Deutsche Telekom está posicionada hoje, em 2025? Qual o tamanho dela? Olha, hoje ela é um verdadeiro colosso global. É a quinta maior empresa de telecom do mundo em receita e a maior da Europa. Opera em mais de 50 países, tem quase 200 mil funcionários. É gigante. E interessante que você mencionou a receita. De onde ela vem principalmente? Ainda é da Alemanha? Não, e esse é um ponto crucial. A maior parte da receita, tipo 76%, vem de fora da Alemanha. O grande motor de crescimento e lucro hoje é a operação nos Estados Unidos, a T-Mobile US. Virou a joia da coroa do grupo. Nossa, e quantos clientes eles atendem no mundo todo? Os números são impressionantes. Globalmente, são mais de 261 milhões de clientes de telefonia móvel. É muita gente conectada pela DT. Eles estão numa pegada forte de se tornar uma telco digital líder. O que exatamente ela oferece hoje? O portfólio de produtos e serviços deve ser enorme. Sim, é bem completo. Tem a rede fixa tradicional, claro, mas com um investimento pesadíssimo em fibra ótica. Tem as comunicações móveis, 4G, 5G super avançado e até coisas como internet das coisas, IoT, via satélite. E claro, internet banda larga, TV por IP, que é IPTV, e um braço muito forte de soluções de TI e comunicação para empresas, que é a T-Systems. Eles cobrem desde o consumidor final até as grandes corporações. E você mencionou os 261 milhões de clientes móveis. Tem ideia do volume em outras áreas? Banda larga, fixa? Tenho sim. Além dos móveis, são cerca de 25 milhões de linhas de telefone fixo e 22 milhões de clientes de banda larga no mundo todo. A base é realmente massiva. E financeiramente? Falamos da receita global, mas e o lucro? A empresa é lucrativa? Muito lucrativa. Em 2024, o faturamento foi de 115,8 bilhões de euros e o lucro líquido ajustado ficou em 9,4 bilhões de euros, um aumento bem expressivo, mais de 18% em relação ao ano anterior. E o lucro líquido total de 2023 foi um recorde histórico para eles, 17,8 bilhões de euros. Mostra uma saúde financeira, assim, muito forte. Impressionante. E qual a fatia de mercado que ela tem? Pelo menos na Alemanha, que é o mercado de origem. Na Alemanha, eles continuam líderes no mercado móvel. Tinham cerca de 38% da receita de serviços em março de 2024. A força vem muito da marca, da qualidade percebida da rede deles e também dos pacotes que eles oferecem, tipo o Magenta 1, que combina vários serviços. Ok, agora uma pergunta que muita gente deve ter curiosidade. Quanto vale essa gigante? E como foi a trajetória desse valor? Teve altos e baixos? Então, tem duas formas de olhar para isso. O valor da marca. O nome T é hoje a marca de telecomunicações mais valiosa do mundo. Chegou a 85,3 bilhões de dólares em janeiro de 2024. Mais valiosa do mundo. Uau! Superando as americanas. Sim. É a única marca europeia no top 10 global das marcas mais valiosas, de todos os setores. É um ativo intangível gigantesco. Incrível. E o valor da empresa em si, o valor de mercado, das ações? Como foi essa história? Aí, a história tem mais altos e baixos, é uma montanha-russa. Teve momentos bem difíceis, por exemplo, na gestão do CEO René Obermann, antes de 2014. A ação chegou a valer menos de 10 euros. Isso refletia dívidas altas, perda de mercado em alguns lugares. Foi uma fase complicada. E qual foi o pico, ou o valor atual? O mercado total da empresa. Mas o valor atual, bom, os analistas hoje em dia estão bem otimistas. Eles veem potencial de valorização. E um ponto interessante é que o governo alemão ainda tem uma participação relevante, cerca de 27,8% da empresa. Falando nesses momentos difíceis, toda empresa grande tem seus percalços, né? Quais foram os piores momentos da Deutsche Telekom? Você mencionou a gestão Obermann. Sim, essa fase foi complexa. Mas teve coisa pior, sabe? O escândalo de espionagem interna que rolou ali entre 2005 e 2008 foi um golpe duríssimo na reputação da empresa. Espionagem? Como assim? Foi pesado. Descobriram que a empresa estava monitorando ligações e dados de jornalistas e até de membros do próprio conselho de supervisão.
foi o escândalo de governança grave. Nossa, que situação! Teve mais algum momento de grande dificuldade? Teve sim. Outro momento bem intenso foi em 2011, quando eles tentaram vender a T-Mobile dos Estados Unidos para a AT&T. O negócio não foi aprovado pelos reguladores americanos e isso deixou a empresa meio que sem um rumo estratégico claro nos Estados Unidos naquela época. Foi um baque. Entendi. Muita turbulência. Mudando um pouco de assunto, em que áreas de negócio, que segmentos a Teleto atua hoje? Você mencionou as 3 frentes geográficas. Exato. A estrutura deles é dividida assim. Alemanha, que é o mercado doméstico, Estados Unidos, via T-Mobile US, que é a operação gigante, e o restante da Europa. Além dessas 3 áreas geográficas, tem a divisão global de soluções e sistemas, a T-Systems, que foca no mercado corporativo, oferecendo serviços de TI, nuvem, segurança, essas coisas. Então os segmentos cobrem desde o cliente pessoa física, com celular, telefone fixo, TV, internet, até as maiores empresas do mundo. Olhando para frente agora, quais são os maiores desafios que uma empresa desse tamanho enfrenta? E onde estão as oportunidades? Os desafios são muitos, né? Primeiro, a integração da inteligência artificial em tudo que eles fazem. Isso é chave. Depois, tem a transição para o 6G, que já está no horizonte, e outras tecnologias que estão surgindo. Tem também a pressão por sustentabilidade, questões ambientais. O cenário regulatório na Europa e nos Estados Unidos é sempre complexo e muda bastante. Cibersegurança é um desafio constante. E a concorrência, claro. Sem dúvida. A concorrência não dá trégua, tanto das outras operadoras tradicionais quanto dos serviços que rodam por cima da rede deles, os chamados OTT, como WhatsApp e Netflix, que usam a infraestrutura sem pagar diretamente por ela da mesma forma. As oportunidades estão em liderar nessas mesmas áreas. IA, 6G, ser uma empresa mais sustentável e segura. E se a gente fosse resumir? Quais os pontos fortes que sustentam a Deutsche Telekom e onde estão as fraquezas dela? Bom, os pontos fortes são bem claros. Primeiro, a infraestrutura de rede deles é de ponta, tanto fixa quanto móvel. Investem pesado nisso. Segundo, a marca T, como falamos, é extremamente valiosa globalmente. Terceiro, a presença internacional forte, especialmente o sucesso estrondoso da T-Mobile nos Estados Unidos. E quarto, a capacidade de oferecer pacotes de serviços integrados, o que fideliza o cliente. E os pontos fracos? Eu diria que a dependência de mercados já maduros, na Europa, onde o crescimento é menor, a competição acirrada, que pressiona muito os preços e as margens, a complexidade regulatória de operar em tantos países diferentes e, é claro, ter que lidar com o legado de infraestruturas mais antigas em algumas regiões, enquanto moderniza tudo. E o que o pessoal do mercado financeiro, os analistas pensam sobre a empresa hoje? A visão é positiva? A visão geral é bastante positiva, sim. A maioria dos analistas que cobrem a empresa recomenda a compra das ações da Deutsche Telekom. Eles destacam os dividendos, que são considerados atraentes para os investidores, a posição forte de mercado que eles mantêm, a competitividade, especialmente nos Estados Unidos, e as boas perspectivas de crescimento futuro. A aposta é que a transformação digital, os investimentos em 5G, fibra e agora em IA vão continuar trazendo bons resultados. Legal. Saindo um pouco dos números e da estratégia, tem alguma história mais curiosa, algum bastidor interessante sobre a trajetória da DT nesses 30 anos? Ah, tem várias. Uma que eu acho legal é a própria origem da marca T. Ela veio da corneta estilizada, que era símbolo dos Correios alemães, a Deutsche Bundespost. E olha só, hoje é a marca de telecom mais valiosa do mundo. Que virada, hein? De símbolo de correio para marca global de tecnologia. Pois é. Outra história é o fenômeno das Telekom-Aktien, que já comentamos que levou milhões de alemães a virarem investidores pela primeira vez. Isso marcou uma geração. Eles também têm um patrocínio muito longo ao time de basquete da cidade de Bonn, onde fica a sede deles. Patrocinam o time desde 95. Mostra um vínculo com a comunidade. Que legal. E foram a primeira parceira oficial da Copa do Mundo de 2006, foi na Alemanha. Isso deu uma visibilidade enorme para a marca na época. Aí eles já estão até planejando a festa de 30 anos da empresa, lá em Bonn, para julho de 2025. Bacana essas histórias. E sobre a presença global que a gente falou? Você disse que atuam em mais de 50 países. Além dos Estados Unidos e Europa, eles estão em outros continentes?
chegam aqui no Brasil, por exemplo, e usam sempre a marca T. A presença global é forte, mas muito concentrada na Europa e principalmente nos Estados Unidos. A T-Mobile US é, sem dúvida, a operação internacional mais importante e opera de forma bem independente financeiramente, inclusive. Nos Estados Unidos, usam a marca T-Mobile. Na Europa, geralmente usam a marca T-Mobile, T-Systems, ou às vezes mantêm marcas locais de empresas que eles compraram, dependendo da estratégia para cada país. Sobre outros continentes, as fontes que consultamos não mencionam operações significativas de varejo, por exemplo, na América Latina ou especificamente no Brasil. O foco parece ser mesmo Europa e Estados Unidos. A T-Systems, de serviços para empresas, pode ter clientes globais, mas operação de varejo não. Entendi. Olhando para essa longa trajetória, quase 30 anos como empresa de capital aberto, se você tivesse que apontar os grandes acertos estratégicos da Deutsche Telekom, quais seriam? Acho que foram vários acertos importantes. Primeiro, a transformação digital bem-sucedida. Eles conseguiram sair da imagem de estatal antiga para uma empresa de tecnologia. Segundo, a aposta na expansão internacional, que foi arriscada, mas que culminou no sucesso espetacular da T-Mobile nos Estados Unidos. Eles tiveram paciência e persistência ali. Terceiro, manter a liderança tecnológica. Eles sempre investiram pesado em redes de nova geração, 5G, fibra ótica, isso é crucial no setor. E mais recentemente, uma gestão financeira que é considerada muito eficaz, que conseguiu reduzir dívidas e aumentar a lucratividade e o valor pro acionista. E do outro lado da moeda, quais foram os principais erros ou momentos em que a estratégia talvez não deu tão certo? O escândalo de espionagem, sem dúvida, foi um erro gravíssimo de governança e ética. Manchou a imagem da empresa por um bom tempo. A tentativa de vender a T-Mobile US em 2011, embora hoje pareça que não vender foi a melhor coisa, na época foi vista como um erro estratégico, uma falta de visão sobre o potencial daquele mercado. Deixou a empresa meio perdida ali por um tempo. E, talvez em alguns momentos do passado, eles podem ter subestimado a velocidade ou agressividade da concorrência, tanto na Alemanha quanto em outros mercados europeus. Para a gente fechar, que lições outros empresários, outras empresas podem tirar dessa história da Deutsche Telekom? Olha, acho que são muitas lições valiosas. A primeira é a importância da paciência estratégica. O caso da T-Mobile US mostra que às vezes é preciso insistir numa aposta, mesmo quando o resultado demora a aparecer. Não vender foi fundamental. Segunda lição, a necessidade absoluta de se transformar constantemente. O mundo da tecnologia muda muito rápido, e eles mostraram capacidade de adaptação, de abraçar o digital. Terceira, o peso enorme da governança corporativa e da ética. O escândalo de espionagem mostra como um deslize nessa área pode custar caro. Quarta, o valor de investir pesado em infraestrutura de qualidade. Mesmo que o retorno demore, ter a melhor rede é um diferencial competitivo enorme nesse setor. Quinta, saber gerenciar a transição de uma cultura de empresa estatal para uma cultura de mercado, mais ágil e competitiva. Isso não é fácil. E, talvez a mais importante, a capacidade de se adaptar às grandes ondas de mudança tecnológica, do telefone fixo ao 5G e agora à inteligência artificial. Realmente, uma trajetória impressionante. De uma estatal de correios e telefonia na Alemanha a uma líder digital global, com a marca de telecom mais valiosa do mundo. É uma reinvenção em tanto. Exato. A história da Deutsche Telekom é um caso fascinante de reinvenção, de resiliência, de adaptação. Mostra como uma empresa europeia conseguiu não só sobreviver num setor super dinâmico, mas liderar, superando gigantes americanas em valor de marca. É um legado que vai muito além de simplesmente conectar pessoas. Fica essa imagem forte, né? Como uma antiga estatal, com todo aquele peso da história e da burocracia, conseguiu se transformar a ponto de virar referência global. Uma prova de que visão de futuro e capacidade de adaptação podem, sim, redefinir completamente o jogo no mundo dos negócios.